Gaudete et exultate, alegrai-vos e exultai, um chamado à santidade nos dias atuais. No tengamos miedo a ser santos. Começamos o nosso programa com essa motivação para vivermos a santidade. Gaudete et exultate é a terceira exortação apostólica do pontificado do Papa Francisco, lançada agora, no dia 9 de abril. É uma verdadeira motivação a viver a santidade e nos faz também perceber que é algo tão próximo e possível. O novo documento, apresentado na sala de imprensa da Santa Sé para centenas de jornalistas, traz o nome de Alegrai-vos e Exultai. La santità è la vera vita. O vigário-geral do Papa para a Diocese de Roma, Dom Ângelo de Donatis, ilustrou a exortação apostólica e advertiu: a nova publicação não é um tratado sobre a santidade, mas um desejo de encarná-la no contexto atual. Este é o objetivo do Papa. O desafio é propor a todos o chamado à santidade como meta, porque vivê-la significa ter uma vida plena e feliz. Este chamado vai contra a tentação de perder o horizonte, de se contentar com uma vida medíocre. O arcebispo considerou que, com esta carta aos cristãos, o pontífice, como pai atento às necessidades dos filhos, indica o caminho a ser seguido, ou, em outras palavras, o alimento que eles necessitam neste momento. Já o jornalista Gianni Valente destacou, à luz da exortação apostólica, que não podem ser feitas estratégias ou planos pastorais para se produzir a santidade. Ela não é nem mesmo resultado do próprio esforço. Em vez disso, é a graça de Deus a nos transformar de modo progressivo. Come me infinitamente amato dal Padre. Paula Binhardi, ex-presidente da Ação Católica, deu destaque às bem-aventuranças, à misericórdia e enfatizou: a santidade não é privilégio para poucos heróis. Ela citou o artigo 98 da exortação. Quando encontro uma pessoa a dormir ao relento numa noite fria, posso sentir que este vulto seja um imprevisto que me detém, um delinquente ocioso, ou então posso reagir a partir da fé e da caridade, e reconhecer nele um ser humano com a mesma dignidade que eu, uma criatura infinitamente amada pelo Pai, uma imagem de Deus. Essa exortação nos permite pensar que a santidade é algo próximo, possível.
Alguns de nós vê a santidade como subir o Monte Everest, mas o Papa nos diz, olha, mesmo que você não seja um escalador profissional, devagar é possível chegar ao topo. Com a graça de Deus, você também é capaz. Arrivare a qualcosa di grande e ti dice, forse ce la puoi fare anche te per grazia. Trata-se da terceira exortação apostólica assinada por Bergoglio, depois de Amoris Laetitia, sobre o amor familiar, e de Evangelii Gaudium, sobre o anúncio do Evangelho no mundo contemporâneo. Non ci sono grandi novità, ma O novo documento não apresenta grandes novidades, mas novas expressões do Papa à santidade, que é uma vocação antiga. Foi um chamado do próprio Cristo. O texto fala sobre a vida cotidiana, sobre encontrar Deus em cada coisa, sobre ser contemplativo na ação. Ele quer chamar todos à santidade, que não é algo antiquado. Em sua exortação apostólica Gaudete et Exsultate, o Papa Francisco dá dicas para viver a santidade, um convite para todos. Sobre este assunto, o arcebispo de Diamantina, Minas Gerais, Dom Darcy Niccioli, conversou com a nossa equipe de reportagem durante a Assembleia dos Bispos. Bom, Dom Darcy, essa é a terceira exortação apostólica do nosso Papa Francisco. É algo muito especial que fala da santidade, não é isso? Como que o senhor analisa esse documento? Santos devemos todos nós sermos. E o Santo Padre não faz propriamente um tratado sobre a santidade, mas nos faz um convite, uma alerta, muito particularmente nos tempos de hoje, quando nós vemos tanta oposição à fé. Então o Santo Padre pede aos cristãos para demonstrarem a sua fé, vivendo a santidade. E, é claro, buscando essa santidade em Deus. Só Deus é santo. O texto faz todos pensarem que a santidade é algo próximo. Sim, é o jeito de nós respondermos ao amor de Deus. Se Deus nos ama de uma maneira assim tão larga, e o amor de Deus não tem limites, como é que nós vamos reivindicar para Deus uma resposta de amor? E ninguém diz a verdade se diz que ama a Deus que não vê, se não ama o irmão que vê. É assim que nós somos santos. As atitudes que nos levam à santidade, aquelas pequenas atitudes do dia a dia, quais seriam elas assim? Gaudete et Exsultate. Nada de cristão vivendo de cara amarrada. Nada de cristão vivendo desesperançado. Não é próprio do cristão isto. Nós temos fé, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Então é desta maneira que nós vivemos, de uma maneira alegre, confiantes, enfrentando os desafios que são próprios do mundo, lutando contra o mal e vencendo o mal pelo bem. Portanto, na caridade, na fraternidade, na solidariedade, na justiça, lutando para construir um mundo novo. Agora, para nós encerrarmos, o senhor acredita que esse era o momento do Papa trazer essa questão da santidade, analisando todo o momento que vivemos, tanto no país quanto no mundo? Quando nós vemos guerras fraticidas, quando nós vemos corrupção por toda parte, é tempo de nós vencermos o egoísmo e o mal que está em nós, buscando a santidade e construindo um mundo diferente, um mundo do jeito que Deus quer. E Deus quer um mundo inclusivo, um mundo que não se marginalize ninguém, um mundo em que todos nós, de fato, sejamos irmãos e irmãs, capazes de amar até o gesto de perdoar o inimigo. Este é o amor de cruz, este é o amor de santidade. Após aprofundar o que é a missa, o Papa Francisco iniciou um novo ciclo em suas catequeses. Agora vai falar sobre os sacramentos. Na última quarta-feira, aprofundou o significado do batismo. O tempo litúrgico da Páscoa é apropriado para refletir sobre o fundamento da vida cristã. Por esse motivo, na tradicional catequese desta quarta-feira, o Papa Francisco iniciou um novo ciclo de reflexões sobre o batismo. A Páscoa de Cristo, com sua carga de novidades, nos alcança por meio do batismo para nos transformar à sua imagem. Os batizados são de Jesus Cristo e Ele é o Senhor da existência dos batizados. Recordem-se bem disso. O batismo é o fundamento de toda a vida cristã. Il battesimo è il fondamento di tutta la vita cristiana. O batismo é exatamente como ele mesmo diz, é a porta de entrada, é o início, é o submergir em Cristo. Antes,
somos criaturas de Deus, amados de Deus. O batismo nos configura, então nos faz filhos. E o Papa Francisco deu aos presentes um dever de casa: verificar qual é a data do batismo, já que este é o dia em que nós renascemos e que são plantadas em nós as sementes das virtudes cristãs. Sono sicuro, sicurissimo, che tutti noi ricordiamo la data della nostra nascita. Tenho certeza que todos nós nos lembramos da data de nosso nascimento, mas me pergunto e pergunto a vocês, quem aqui se lembra da data em que foi batizado? Ognuno di voi ricorda qual è stata la data del suo battesimo? Não lembro. Não, senhora, não vou mentir. Viu? Agora me lembro de que nasci. Dia 26 de 6 de 66. Ma se noi festeggiamo il giorno della nascita, se nós festejamos o dia do nosso nascimento, como não festejar ou ao menos recordar do dia do nosso renascimento? Vos deixo um dever de casa. Aqueles que não se recordam da data de batismo, pergunte à mãe, ao tio, ao sobrinho. E então não se esqueçam nunca mais deste dia e agradeçam a Deus, pois nesta data o Espírito Santo entrou em vocês. A alegria maior é saber que há um convite nesta mensagem, um convite para que todos possam não só pensar e relembrar o dia do seu batismo, para que a igreja possa se renovar, possa ser testemunha deste Cristo vivo que contagia, que mexe com o coração de todos nós. Há quem tem dúvidas sobre o porquê de batizar um bebê, Papa Francisco explicou. O gesto exprime a confiança no Espírito Santo, que faz crescer as virtudes cristãs na criança desde pequena. Essas virtudes depois irão florir. Disse ainda que ninguém é merecedor do recebimento desse dom. É necessário, no entanto, acolhê-lo com o coração aberto à fé, de tal modo que ele realize em nós a cristificação. Cristificar é não ter medo de Cristo, é deixar o Cristo agir em nós, é ter o coração aberto para isso. E nós somos chamados a esta cristificação, cristificar. Deixar o Cristo inundar a nossa vida, sermos inseridos, sermos novas criaturas, sermos cristãos. Uma família armênia que vive em Jerusalém é famosa pela confecção de cerâmicas desde o início do século XX. Os netos não só preservaram a arte, como a modernizaram. Em 1922, a família armênia Balian fundou uma fábrica de cerâmicas em Jerusalém. Os filhos e sobrinhos desses primeiros artesãos herdaram e preservaram o antigo ofício, continuando a desenvolvê-lo até hoje. Em 1919, os britânicos chamaram a minha família da cidade de Kütahya, na Turquia, famosa pela produção de cerâmica, para restaurar os azulejos que revestem o domo da rocha. E então nos mudamos para cá. Estamos orgulhosos de sermos armênios palestinos. Viemos para a Palestina e fomos recebidos enquanto ainda éramos vítimas do genocídio de 1915 na Turquia. Além de produzir artefatos tradicionais e artigos para o lar, a família Balian avançou especializada na produção de mesas, painéis e pisos de cerâmica, muitas vezes inspirados pelo ambiente ao redor. Um tipo de produção que tomou recentemente lugar na Palestina, Europa e Ásia Oriental, encontrando aplicação no mobiliário de hotéis ou museus. Somos a única família que se envolve com painéis, trabalhando com tamanhos que variam de 5 a 15 metros. Nós devemos esta arte à minha mãe, que morreu há 5 meses. Ela era famosa pela produção de obras que têm sido comercializadas em muitos países ao redor do mundo. Várias obras são expostas no Museu da Família e muitas estão à venda na loja em frente à fábrica. Um mergulho no passado, no qual esta arte encontra suas tradições, mas com um olhar para o futuro e inovação.
Após o intervalo, em casos de febre amarela, o estado de Minas Gerais lidera o ranking, seguido por São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. E se uma criança próxima a você apresentar manchas nas mãos, nos pés, na boca e em outras partes do corpo, fique atento. Ela pode ter contraído a síndrome mão-pé-boca. Agora o assunto é febre amarela. Aqui no Brasil já passam de 1.000 casos diagnosticados, segundo o Ministério da Saúde. Dos casos confirmados de febre amarela até agora, apenas um está no Distrito Federal. Os outros 1.126 estão concentrados na região sudeste. Minas Gerais lidera o ranking, seguido por São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo. De julho de 2017 a 3 de abril de 2018, foram confirmadas 328 mortes por causa da doença, números superiores ao mesmo período do monitoramento anterior, quando foram registrados 691 casos confirmados e 220 mortes. Uma das explicações para o aumento do número de casos de febre amarela no Brasil no atual período de monitoramento está na circulação do vírus da doença, que dessa vez está em regiões metropolitanas, que naturalmente têm uma população maior. População maior que não se vacinou quando teve o surto da doença em cidades menores. Por isso mesmo, em Minas Gerais, o atual número de casos da doença é parecido com o de anos anteriores. Nesse ano, o vírus deslocou para outra região, chegando mais nessas regiões da região metropolitana, esses municípios que foram acometidos, e novamente chegou numa população não vacinada. E com isso nós tivemos o deslocamento da transmissão. Então, não tivemos transmissão na região afetada no ano passado, por exemplo, porque lá as pessoas realmente se vacinaram, nós tivemos a intensificação e com isso a população ficou protegida. Até pouco tempo atrás, Minas Gerais era um dos poucos estados brasileiros a ter recomendação para vacina contra a febre amarela. Agora, todo o território brasileiro terá a recomendação para a vacina. A medida será feita de forma gradual, iniciando este ano e sendo concluída até abril de 2019. E é importante que a gente tenha realmente adesão da população, né, no controle dessa doença, considerando que a nossa principal forma de prevenção é a vacinação. A população realmente entender a importância e o risco que ela está submetida, né? E o que é muito importante, a vacina é gratuita, é uma vacina muito segura, né? Então as pessoas podem procurar, não vão ter efeitos graves relacionados à vacina, muito pelo contrário, elas estarão muito protegidas de uma doença muito séria, que é a febre amarela. No interior de São Paulo, a síndrome pé-mão-boca atinge principalmente as crianças. Especialistas dizem que a doença não é grave, mas é preciso ter atenção aos sintomas. Se uma criança próxima a você apresentar manchas nas mãos, nos pés, na boca e em outras partes do corpo, fique atento. Ela pode ter contraído o enterovírus 71, agente causador da síndrome mão, pé e boca. Geralmente apresenta alguns sintomas clássicos, dentre esses, dores, febre, náuseas, vômitos, irritabilidades, perda de peso. A Camila é mãe do Tiago. Ele contraiu o vírus após contato com a prima de quase 2 anos de idade. A mãe relata como os sintomas se manifestaram. Pé, mão e boca, orelha, bumbum, a parte de fora da boca, a parte de dentro da boca. Fez o uso do antialérgico e desse spray foi quando ele voltou a se alimentar, porque então ele não estava comendo, porque ele tinha as feridas na garganta. O vírus é transmitido pela tosse, espirros, saliva e pelo contato com fezes infectadas. Os principais afetados são as crianças. Ambientes escolares, como creches, podem favorecer a transmissão. Por isso, atenção dobrada aos pequenos. Todo mundo olha, se tem alguma coisa, fala. Qualquer sintoma a gente está de olho já, avisando os pais. Segundo este coordenador de vigilância epidemiológica, as medidas de prevenção são o melhor tratamento. Lavar as mãos, evitar contatos diretos com salivas, com mucosas,
Esse é o tratamento. No geral, a síndrome dura entre 5 a 7 dias. Após a melhora dos sintomas, o paciente adquire imunidade quanto ao vírus, não sendo contaminado novamente. O desconforto para a criança é inevitável, mas a mãe do Tiago tranquiliza. Quem está em casa e tiver, apresentar esse sintoma pode ficar bem tranquilo, que não é nada muito grave. Não é grave, Apesar de ser contagioso, ele não é grave. Não desencadeia nenhuma outra doença. O debate sobre a liberação do aborto até a 12ª semana de gestação ganha força novamente nesse semestre. A relatora do processo e ministra do Superior Tribunal Federal abriu audiência pública sobre o assunto para o início de junho. Considerado um dos temas constitucionais mais sensíveis e delicados, a descriminalização do aborto deve retornar na pauta do Supremo Tribunal Federal no início de junho. A ministra Rosa Weber, relatora do processo, convocou uma audiência pública para discutir a liberação do aborto até a 12ª semana de gestação. Os interessados em participar do debate deverão manifestar o seu interesse e encaminhar o e-mail para adpf442@stf.jus.br até o dia 25 de abril. A senhora ministra convocou essa audiência pública para ouvir diversos segmentos da sociedade, tanto favoráveis ou contrários à legalização do aborto, para que ela tenha maiores elementos que sirvam de subsídios para o seu futuro parecer a respeito dessa polêmica matéria. O Supremo leva, em média, 5 anos para julgar uma ação como essa, que foi protocolada há 1 ano pelo PSOL. A demora para julgar a descriminalização do aborto se deve a vários fatores, que vão desde a complexidade do tema até a prioridade de pautas que chegam ao plenário da Corte, estabelecidas pela presidente do STF, ministra Carmen Lúcia. Hoje, no Brasil, o aborto é permitido somente nos casos de anencefalia do feto, por decisão do próprio Supremo em 2012, de estupro e quando a gestação representa um risco para a vida da mãe nos termos do Código Penal. A relatora, ministra Rosa Weber, já se manifestou a favor da autorização do aborto até o 3º mês de gestação em um julgamento da primeira turma do STF no ano passado, bem como os ministros Luiz Edson Fachin e Luiz Roberto Barroso. Essa representante do Movimento Brasil Sem Aborto vai tentar participar da audiência. Ela defende que a vida precisa ser preservada desde a concepção. O feto, com 12 semanas, ele já tem todos os órgãos, a partir daí é só crescer, Então, não tem nenhum argumento científico que justifique essa idade gestacional para que se faça o aborto. Na verdade, os próprios que defendem o aborto até 12 semanas justificam isso muito mais pelo lado da mãe, da segurança da grávida, do que pela idade do feto, porque não há nenhum argumento científico para embasar que um feto com menos de 12 semanas, que não é um ser humano, que não é filho daquela grávida, que não é já alguém entre nós. Em Jerusalém, pessoas com dificuldade de enxergar atuam numa instituição fundada em 1932. A Associação Árabe de Pessoas com Deficiência Visual atua na área de produção de vassouras e escovas. No caminho da Via Dolorosa, entre a 5ª e a 6ª estação, em meio ao mercado árabe da cidade, encontra-se uma antiga loja. Trata-se da primeira associação palestina dirigida a pessoas com deficiência visual, especializada na produção de escovas e vassouras. Foi fundada durante o mandato britânico e envolve 150 pessoas. A Associação Árabe de Pessoas com Deficiência Visual foi fundada em 1932 por um grupo de deficientes visuais com o objetivo de oferecer trabalho e fonte de renda. No decorrer dos anos foram promovidas numerosas iniciativas para sustentar estas pessoas e para sensibilizar a sociedade, como encontros, workshops, além da produção de dicionários e livros em braille. A atividade principal, porém, consiste na confecção de escovas. Os funcionários vêm de Jerusalém e da Cisjordânia.
Cada um aqui tem sua tarefa e sua especialização. Por exemplo, para fazer esta escova, começamos com um pedaço de madeira que é cortado em 2. Minha parte é aplicar manualmente as cerdas de palha. Viemos todos aqui para trabalhar e comecei há 7 anos. Esta, em minhas mãos, é uma vassoura para varrer as ruas, usada até mesmo pela prefeitura. As escovas são destinadas a diferentes finalidades de acordo com o material com a qual são feitas, como para limpar asfalto, carros, casas, sapatos e até mesmo mosaicos. A associação opta por utilizar matéria-prima 100% natural, escolha desafiadora diante da crise econômica. Temos cerca de 40 pessoas que trabalham na organização. Se eles perderem a fonte de renda, se tornarão um peso para a sociedade. Convidamos, portanto, os cidadãos e comerciantes a adquirirem seus produtos. Você já pensou em construir seu próprio instrumento musical? Pois é, isso é possível. Nossa equipe de reportagem foi até Belo Horizonte, numa oficina, e inclusive registrou a construção de um violão. A fabricação em larga escala deu lugar ao personalizado. Aqui cabe utilidade, mas também beleza. Cabe técnica, mas também o jeito do dono do instrumento. A gente oferece essa possibilidade das pessoas virem e fazer um instrumento. Pode ser uma guitarra, um violão, um contrabaixo, né? Todo mundo que fez até hoje o instrumento conseguiu imprimir, né, realmente uma característica pessoal nele, que seja um formato de braço, que seja uma cor diferente. Na luthieria, uma figura importante tem destaque, o luthier. Desde criança, a curiosidade fez com que Henrique consertasse pequenos problemas de qualquer objeto. O que ele não imaginaria era até onde a curiosidade o iria levar. Há uns tempos atrás a gente não tinha profissional nessa área e quando eu encontrei o primeiro profissional que fez o serviço, eu fiquei intrigado, porque como que aquele cara podia ter feito aquele conserto? Eu fui só interessando em entrar cada vez mais e esse gosto acabou suplantando o do próprio tocar, né? Reconheço no luthier um profissional que tem um preparo, um estudo, porque não é fácil você regular ou preparar um instrumento de maneira profissional. Henrique mostra cada etapa da construção do violão e também revela o segredo do bom som. Na parte da caixa, a gente faz essa etapa aqui, que é a lateral do instrumento, e a gente dobra uma faixa de madeira nesse formato aqui da forma, né? Depois a gente faz o tampo é colado na caixa, né? E faz o fundo também, que também é colado na caixa. Depois de montada, fechadinha, ela tem um volume de ar sonoro, que quando você toca, o volume de ar é deslocado e sai pelo bocal aqui. E o braço é onde você tem a parte de afinação. E é ele quem define cada nota. O maior trabalho que a gente tem, assim, que a gente precisa atingir qualidade, é no tampo. E é na parte interna dele, que é onde a gente tem essas estruturas, né, todas de reforço. Essas estruturas, elas atuam como reforço e como tratamento do som. O desmontar, construir brinquedos virou coisa séria. O que era brincadeira de criança, agora é um dom, que na oficina toma forma, sonoridade e vira música. Lixar, cortar, pintar. Aqui, cada etapa tem seu lugar, seja para um novo instrumento ou para um velho. Com arte e primor musical, o que era projeto vira arte final. As cordas antigas dão lugar às novas, para que a música tocada no violão toque também os corações. Você vai conhecer agora a história de Manuel e Céu de Jesus, um casal que está junto há 67 anos, um verdadeiro exemplo de unidade e conjugalidade. Essa história foi fotografada por uma profissional no interior do estado de São Paulo. O nome é sugestivo, Céu de Jesus e do seu Manuel. Um casal português que mora no Brasil desde 1992. Aqui eles escreveram uma história de alegrias e de desafios, 5 filhos biológicos e uma adotiva, e atualmente uma enfermidade, o Alzheimer.
acaba até aproximando, porque os dois são iguais, têm a mesma enfermidade, né? Então isso acaba aproximando mais eles e a gente todos. De fato, quem vê os dois não é capaz de dizer que tem alguma doença. Dona Cel exibe um sorriso de estrela, radiante. O seu Manuel esbanja simpatia. Com certeza você quer saber o segredo para os 67 anos de união. A receita é simples. Amor, carinho e humildade. O amor que a gente tem um para o outro e o carinho que a gente tem um para o outro. Os meus filhos nunca viram a gente brigar. Nunca, nunca. Toda uma lição de vida, né? Que dessa maneira você consegue viver. Consegue fazer a harmonia da família. O casal vive em Jacareí, interior de São Paulo. Ele, pedreiro, ela, cozinheira de mão cheia. A história dos dois atraiu o olhar e as lentes da fotógrafa Franciele Porto. Me sinto privilegiada. Assim, é uma gratidão sem dimensão, porque não é uma história comum. Para mim não é comum. Que coisa mais linda, que ela se chama Cel e a família tem sobrenome de Jesus. Então, assim, eu fui presenteada. Presentes não faltam na vida do casal. Já são 14 netos e 14 bisnetos que hoje ocupam grande espaço no coração dos dois. Acho que foi o maior ensinamento deles é que é independente. É teu primo, vai lá e ajuda. Se ele está pedindo sua ajuda, vai lá e ajuda. Né? É o companheirismo que eles têm entre eles, os dois. Eles ensinaram que nós temos que ter conosco, né? Esse laço familiar, eles nos ensinaram muito. União que não tem lugar para o tédio. Eu não estou cansado. A gente não está cansado, né? Para os casais mais novos, um conselho. Em muitos casais, né? Tem uma diferençazinha, já vou separar. Não é isso. Não é isso. Tem que ter compreensão, amor e carinho para aquela pessoa. Se não tiver essas três coisas, não adianta. Que a gente sempre foi unidos, sempre foi compreensível e todo mundo adorava nós. Os tempos passaram, mas as coisas boas da vida continuam. Na família de Jesus também é assim. Os valores permanecem e um deles é este: reunir todo mundo em torno da mesa, uma boa comida para celebrar o domingo, que também é dele, de Jesus. E assim é possível viver o céu na terra, às vezes com algumas tempestades, mas sempre na certeza de que logo após vem a bonança, dando lugar ao sorriso, o astro-rei que ilumina a vida de quem está à volta. Daqui a pouco vamos viajar a 1.080 metros acima do nível do mar e conhecer o Morro do Cuscuzeiro, famoso por atrair turistas pelas belezas naturais e esportes radicais. E celebrando os 40 anos da Canção Nova, você vai conhecer o precursor do rock na Igreja Católica no Brasil. Ele, aos 10 anos de idade, conheceu o Padre Jonas Abib em uma capela do hospital e nunca mais sua vida foi a mesma. Uma pesquisa nacional encomendada pelo Serviço de Proteção ao Consumidor, o SPC, mostra que o brasileiro não gosta de guardar dinheiro e, quando guarda, é para gastar ainda mais, em vez de fazer um fundo de reserva. Por que o consumidor brasileiro muitas vezes é desatento ao controle das finanças? Do que depende uma vida financeira saudável? Elas acham difícil por não ter o costume. E, às vezes, uma ou outra ainda não passou por uma dificuldade financeira muito séria a ponto de ver a real necessidade disso. O consumidor brasileiro reconhece a importância de fazer controle do orçamento, mas parte significativa nem sempre consegue seguir isso na prática. Segundo pesquisa do SPC, 58% dos brasileiros não gostam de parar para dedicar tempo às próprias finanças.
Na prática não faço. Minha mãe que me segura um pouco, entendeu? Porque se não fosse ela, já ia gastar tudo. Eu nem coloco na planilha, né? Gente, não tem limite não, penso só no dia de hoje. De amanhã pertence a Deus, né? É porque eu compro por impulso. Segundo a mesma pesquisa, a impulsividade nas compras atinge 45% dos entrevistados. O levantamento também descobriu que, para 61%, o controle da vida financeira está relacionado a conhecimentos numéricos. O problema não é saber a matemática da coisa, o problema está no hábito, né? Que é justamente o que diz a pesquisa. É um hábito não adquirido na infância, não teve educação para isso. Os dados da pesquisa mostram que a organização do orçamento gera tranquilidade. 56% dos entrevistados disseram que se sentem melhor quando fazem um planejamento das despesas para os próximos 6 meses. Ao pôr as finanças na ponta do lápis, Vinícius experimentou a satisfação de uma vida equilibrada, que não tem preço. Foi na época de faculdade. Aí, com pouco dinheiro e tinha que pagar a faculdade, então eu me vi obrigada a destrinchar mesmo o que eu gastava. Porque senão ia faltar dinheiro para a faculdade. Aí eu falei, não, deixa eu colocar isso na ponta do lápis para eu conseguir me planejar melhor. Para surpresa dos economistas, a agência de classificação de risco, Moody's, mudou a posição do Brasil de negativo para estável, o que reduz um novo rebaixamento num curto prazo. A agência de classificação de risco Moody's está mais otimista com relação ao crescimento da economia brasileira. A agência alterou a perspectiva da nota do país de negativa para estável e manteve a nota de crédito em Ba2. Para que elas possam muito facilmente comunicar isso para o público em geral, elas usam sistemas de grades, de notas, assim como tem notas de escola, por exemplo, e elas são compostas de letras e de números. Então, ele sempre vai daquele nível que seria o mais baixo nível de risco, ou seja, com uma capacidade maior de pagamento, e depois vai decrescendo isso em 5 a 8 níveis aproximadamente, para classificar o país ou empresas diferentes sobre a sua capacidade em pagar as dívidas que possui. A Moody's apresentou alguns motivos para essa mudança na perspectiva de crédito do Brasil. Entre as principais razões está a expectativa da aprovação da reforma fiscal no próximo governo e que o Brasil deve ter um crescimento econômico de médio e curto prazo muito acima do esperado. Quanto maior for a percepção de que aquele país, no caso do Brasil, ter a possibilidade de honrar os compromissos de dívida, isso significa que mais atração de investidores internacionais deverá ocorrer. Ou seja, são empresas, são instituições que investem no Brasil e assim gerando emprego e, evidentemente, contratando o pessoal. Nós estamos com índice de desemprego muito grande e, além disso, aumentando a renda. Em nota, o Ministério da Fazenda defendeu que as medidas adotadas pela equipe econômica desde maio de 2016 foram essenciais para esse cenário de melhora. Em particular, o sucesso na aprovação do teto de gastos, a reforma trabalhista, o programa de recuperação fiscal dos estados, a reabertura do setor de óleo e gás e a reformulação de políticas de crédito do BNDES. Muitos órgãos de defesa do consumidor divulgaram listas com empresas e serviços com maior número de reclamações. E no topo de todas essas listas está o serviço de telefonia. Há 3 meses, Ordália mudou de operadora de celular para diminuir as despesas. Só que a vantagem na mudança ficou só na promessa. Porque eu combinei com eles um valor, eles estão me cobrando outro e cancelou sem me falar o fixo. Aí deixou a internet e o fixo, eles foi cancelado. O problema de seu Jefferson é outro, mas a empresa de telefonia é a mesma de Ordália. Eu estou com o comprovante aqui, como as contas foram pagas pelo banco, e eles continuam me cobrando e cortaram o meu telefone fixo. Problemas como esses envolvendo as operadoras são mais comuns do que a gente pensa. Na semana passada, vários órgãos de defesa do consumidor divulgaram dados sobre as principais reclamações recebidas. Em todas elas, as empresas de telefonia estão no topo da lista de reclamação. O Ministério da Justiça diz que em 2017, mais de 43% das reclamações feitas no portal consumidor.gov.br foram contra operadoras de telecomunicação.
20% das reclamações atendidas pela Proteste estão ligadas aos serviços de telecomunicação, como TV por assinatura, telefonia e internet. No ano passado, das 50 empresas com mais reclamações de consumidores junto ao Procon de Belo Horizonte, a primeira também é de telefonia. A contratação de planos que são ofertados para os consumidores e que não atendem aos requisitos que foram anunciados, né? E também a questão dos valores, que são divergentes. E para evitar dor de cabeça, é sempre bom ter provas do que realmente for contratado e sempre anotar os protocolos de serviço. O protocolo é o que vai sempre caracterizar aquela oferta e o que foi ofertado, no sentido de que ele vai poder exigir a gravação de que naquele dia, naquele horário, com aquele atendente, sob aquele protocolo, foi ofertado um serviço que ele contratou. Com essas informações em mãos, o consumidor pode procurar solução para o problema. A ouvidoria da própria empresa, porque ela tem um prazo. Depois da ouvidoria, então, a Anatel, e aí sim o órgão de proteção e defesa do consumidor, o PROCON, que vai abrir a reclamação de acordo com todo esse procedimento. Até porque direito é direito, né, seu Jefferson? Claro que a gente tem que correr atrás do nosso direito, porque é a situação que o país está. A gente já é aposentado e ganha pouco. Ele ainda leva o pouco que a gente tem. Falando agora sobre tecnologia, as notícias falsas, conhecidas como fake news, têm mais repercussão nas redes sociais do que as verdadeiras notícias. Essa foi a conclusão de um Instituto de Tecnologia de Massachusetts. Tanques do Exército na Via Dutra em direção ao Rio de Janeiro. O vídeo é mais um boato sobre a intervenção federal na segurança do Estado. Até o aposentado que não acessa a internet viu as imagens. Meu filho estava conversando com a minha esposa e ele estava falando esse assunto e talvez tenha mostrado ali no celular dele, na internet ali para ela. E eu estava escutando. Esta professora acreditou e até compartilhou uma outra notícia falsa. Era um rapaz que ele estava sendo acusado de estupro e ele não era estuprador nada, e depois viemos a descobrir, foi aqui no Vale isso que aconteceu. Segundo o especialista de estratégias digitais, atitudes assim podem gerar processo por danos morais. Muitas vezes aquele título, por trás do título, está usando a imagem e o nome de uma pessoa. E aí a pessoa tem como rastrear todos os canais que compartilharam aquilo. Então você pode ser lesado. Então, sem você perceber, você pode ser processado por algo que você nem imagina. Depois da experiência negativa, Ciliane mudou os hábitos. A gente tem que filtrar de uma maneira, assim como nós faríamos quando chega um assunto na gente pessoalmente, né? No mundo conectado, a todo instante, as notícias se espalham e chegam longe. Se for falsa, então, a chance de ser compartilhada é muito maior. Os boatos que viralizam na internet envolvem todo tipo de informação, mas são frequentes mesmo quando se fala de política. E em ano de eleição, as notícias inventadas podem influenciar? Normalmente eles colocam uma notícia falsa, ou para o bem ou até para o mal, e a pessoa acaba acreditando e fazendo que você seja influenciado na hora do voto. Alguns já sabem como filtrar as informações. É bom sempre estar pesquisando para pôr no seu voto, você depois não ter que engolir 4 anos, né, um presidente ou um governador que você foi influenciado por uma notícia errada. Na dúvida, sempre pesquise o assunto. Nunca repasse. Chegou para mim, já estou repassando que foi fulano que passou. Não. Confira. O fato é que as mentiras virtuais são mais atrativas que as verdadeiras e, ao contrário do que se pensa, não são espalhadas por robôs, e sim por quem usa as redes. Mas esta responsabilidade o aposentado não tem. Eu não sabendo de nada, é um dia que eu passo mais tranquilo, menos nervoso. Falar de canção nova é falar de música. Você vai conhecer agora a bela história de um músico que tem tudo a ver com esses nossos 40 anos de história. Eu chamo aqui ao palco o primeiro guitarrista da música católica no Brasil, Boy! Eu sou o Boy, guitarrista católico, músico católico, mas com a marca Canção Nova.
conheci Padre Jonas mais ou menos ali entre 10 e 12 anos de idade, e através do meu amigo de escola, Nelsinho Correia, simplesmente por causa da necessidade de um violão para tocar numa noite de oração na capela do hospital. E quando eu comecei a tocar com o Padre Jonas, eu tive uma liberdade de expressar com o meu instrumento aquilo que eu gostava de ouvir, que era o rock and roll. Pelo padre ser músico, então ele já tinha noção, ele já sabia o que isso traria para a música católica, né? E eu digo sempre, ainda como criança, como menino, jovem, né? Eu pude ali mostrar o meu serviço em prol da evangelização com o instrumento que eu tocava. Quando surgiu esse convite para gravar o Anuncia-me, para mim foi assim, como se estivesse recebendo o Oscar. Foi uma coisa muito inovadora na minha humilde caminhada naquela época. Uma coisa muito nova. Eu, um garoto, estar em São Paulo fazendo parte do disco de um padre, muito bacana. Não tínhamos músicos aqui, né? Nelsinho tocava violão, eu tocava guitarra, tocava teclado, convidávamos outros músicos para cooperarem nos grandes eventos, até que o Dunga apareceu. Ele começou a trazer os amigos dele. Formamos assim, então, a banda Canção Nova. Eu, Dunga, Neto e Rinaldo. No início ela foi muito utilizada para divulgar o Clube do Ouvinte. Então a gente saía toda semana para Grande São Paulo para visitarmos os grupos de oração e poder mostrar o projeto que era o Clube do Ouvinte e assim angariar sócios. Minha vida em ti, Jesus, vou recomeçar. Eu tenho uma música que se chama Minha Vida, que é uma música que foi gravada pelo Diácono. Minha vida e meu destino, desde o início, preparou. Uma música que ele gravou 2 vezes, inclusive, e que ela retrata as dificuldades de um jovem ao ser inserido numa comunidade, no povo, numa igreja. As dificuldades que um pré-adolescente encontra, porque eu vivi isso na minha pré-adolescência. Eu era um menino que tinha um jeito muito diferenciado, eu era cabeludo, usava brinco, usava tamanco, calça justa. E nessa época que eu compus essa música foi porque eu fui convidado a me retirar de um grupo de oração. Não importa que o meu caminho esteja errado, porque há pouco tempo em minha vida Cristo está. Eu, como voluntário da Canção Nova até hoje, que digo que sou, aos meus 43 anos, como músico missionário, todo o tempo que eu respiro música católica tem a Canção Nova. Desde a minha pré-adolescência até os meus 55 anos hoje. O trabalho da Canção Nova está abrangendo novos lugares, chegando em novas regiões, novos povos. Eu acho que isso é gratificante e alegra o coração de Deus. Um verdadeiro monumento a céu aberto, esculpido pela natureza. Nossa equipe de reportagem viveu a aventura de escalar um dos montes mais bonitos na região de São Carlos, em São Paulo. O interior de São Paulo esconde belezas e monumentos naturais. É um verdadeiro presente da natureza. Estamos em Analândia, um município que fica a 190 quilômetros da capital paulista, com aproximadamente 4.600 habitantes. Nosso objetivo hoje é chegar aqui,
nesse morro, o Morro do Cuscuzeiro, e é para lá que nós vamos agora. O morro fica a 3 quilômetros do centro da cidade. Para subi-lo, nós contamos com uma equipe de especialistas em turismo de aventura. Bom, a gente está na metade da trilha que leva até a base do Morro do Cuscuzeiro. A gente percorreu mais ou menos 350 metros, tem mais 350. Até aqui foi relativamente tranquilo, apesar de que a gente já está um pouco cansado. Mas tem mais 350 metros, como eu disse, e agora começa a parte mais difícil. 2 caminhos dão acesso à base. O ritmo da trilha é amenizado pelas sombras da mata, mas o terreno irregular, íngreme e cheio de pedras dificulta a subida. Por isso, um calçado adequado faz toda a diferença. Conseguimos chegar aqui no topo, aliás, na base do pico do Morro do Cuscuzeiro. A vista é significativa. A subida também, o cansaço também, mas valeu a pena. A pedra tem 70 metros de altura, então é hora de me preparar. Uma coisa importante antes de fazer qualquer escalada é isso daqui, ó, equipamento, capacete, cadeirinha, mas acima de tudo uma equipe bem preparada para te ajudar a fazer o procedimento. Não é isso? Sim, senhor. Partiu? Partiu. Demorou. O começo é mais fácil, mas a dificuldade aparece quando a pedra fica quase lisa, sem muitas opções de apoio. O instrutor vai me ajudando a escolher os melhores pontos. Deu para cansar. Mas além do cansaço, é uma adrenalina que eu acho que eu nunca senti na vida. É forte, mas vale a pena. Dá um medo também, tá? Vou confessar que dá um medinho. Mas, cara, a vista é um negócio assim, incrível. Apesar do medo, eu quis subir mais um pouco. E foi o suficiente. Já a descida, conhecida como rapel, foi bem mais tranquila. O que você fez aqui foi uma via de 6º grau, né? Tem as mais fáceis aqui, a gente tem 3º, que a gente leva os turistas geralmente para conhecer, que é a carteirinha. E esse que você fez foi um 6º. Tô bem de 6º? Então, tá bem de 6º. Aos pés do Morro do Cuscuzeiro, o visitante encontra outras atrações de aventura. Claro que eu tive que fazer todas elas, desde a escadinha até as pontes, com cerca de 25 metros de altura. Deu até para entrevistar a guia a 15 metros do chão. Qualquer pessoa pode fazer isso? Qualquer pessoa, criança, mais idoso, a gente acompanha, vai com monitoria e dá para fazer sim. Mas tem criança e idoso que faz? Tem. Tem criança a partir de 3 anos que já faz. Sim, a gente vai junto, acompanha. Sim. Bem tranquilo, sossegado. É seguro também. Seguro, vai tudo com equipamento de segurança. Bem tranquilo. As atividades de arborismo terminam na tirolesa. São 200 metros de cabo de aço duplo para ir e voltar. Um pacote completo para quem tem disposição e coragem para receber altas doses de adrenalina. Vamos fazer de novo! No estado de São Paulo tem lugares muito bonitos realmente. O Repórter Canção Nova fica por aqui. Até a próxima semana. Um grande abraço. Tchau.